Olá! Hoje no Além das Montanhas nós vamos falar sobre os desastres urbanos e a legislação criada especificamente para isso. Outubro é marcado pelo Dia Mundial da Prevenção aos Desastres e recentemente o Ministério Público de Minas realizou um evento para discutir esse tema. Quem vai falar sobre isso conosco, está aqui no estúdio, é o promotor de justiça Leonardo Castro Maia, que é coordenador estadual das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo do Ministério Público de Minas. Remotamente conversa conosco o professor Delton Winter de Carvalho, que é advogado, especialista em direito ambiental e dos desastres. E neste debate teremos ainda a participação da capitã Thaís Rodrigues Rocha, que é porta-voz do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Muito bem-vindos à TV MP. Obrigado por estarem aqui para a gente debater esse tema, Eu vou começar com o professor perguntando o que é o direito dos desastres, se é a legislação específica para tratar dos desastres e como é que ele foi criado. Satisfação estar aqui com vocês, Laura, Dr. Leonardo, capitã Thaís. O direito dos desastres, ele é um ramo, como o próprio nome diz, que se presta a gerenciar o ciclo de um evento extremo, seja ele produzido pelo homem, seja ele produzido, em aspas, pela natureza. Então, o objeto dele é prevenir, responder, compensar e recuperar áreas atingidas por eventos extremos. Para tanto, toda a lógica e a identidade dele se dá a partir de um gerenciamento dos riscos em todas essas fases que eu citei: prevenção, mitigação, resposta emergencial, compensação e recuperação ou deslocamento das vítimas do local atingido. Então, a gestão do risco é o grande núcleo de identidade desse ramo do direito. Finalmente, o direito dos desastres é uma área marcada pelo tratamento de duas matérias fundamentais: redução de vulnerabilidades, tratar esta fragilidade das comunidades, seja ela uma vulnerabilidade física, seja ela uma vulnerabilidade social, e de outro lado, como eu disse antes, gerenciar os riscos das comunidades, evitando que eventos ocorram e que mesmo se eles ocorrerem, eles sejam mitigados, ocorram numa intensidade menor. E para isso o direito tem um papel chave nesse processo. A história do direito dos desastres remonta, Laura, a 1755, com o grande terremoto de Lisboa. Desde ali, internacionalmente, vem se criando, num primeiro momento, um dever internacional de resposta humanitária a eventos extremos, e posteriormente a isso, sobretudo a partir do quadro de ação de Hyogo e principalmente do quadro de ação de Sendai, o primeiro em 2005 até 2015, o segundo de 2015 a 2030, que deslocam esse eixo para a prevenção. Num primeiro momento, o direito dos desastres é visto como um direito orientado internacionalmente para dar respostas a eventos extremos, e posteriormente há uma tendência atual de que o centro dele seja prevenir exatamente em virtude da gravidade. No cenário brasileiro, há uma consolidação do direito dos desastres em resposta a Sendai e Hyogo, sobretudo a partir da Constituição de 88, que no artigo 21, inciso 18º, estabelece ser competência da União planejar e promover a defesa permanente das calamidades. E nós temos um arcabouço normativo importante, centralizado na Lei de Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, de 2012, a 12.608 de 2012, que é o núcleo do direito dos desastres no Brasil. Enfim, há recentemente a consolidação desse direito também em nível interno, algo que já existia historicamente em direito internacional.
Vou passar a pergunta então para o doutor Leonardo, para saber como é que o Ministério Público atua, né, usando essa legislação que nós temos nesses desastres urbanos, né, as promotorias de habitação e urbanismo têm um roteiro específico para atuar nesses casos? Bem, queria dizer da minha satisfação de participar. Laura, professor Delton, capitã Thaís, os telespectadores do programa, né, Além das Montanhas. É interessante, essa atividade que nós estamos realizando aqui agora, no programa, faz parte desse trabalho de sensibilização, porque é preciso que a questão dos desastres seja internalizada em várias políticas, na verdade. Então, o Ministério Público, como ele atua na defesa dos interesses sociais e dos individuais indisponíveis, ele acaba atuando em várias frentes relacionadas aos desastres, ou à prevenção ou mitigação de desastres. Nas várias áreas de atuação do Ministério Público. A habitação e urbanismo é uma delas, mas existe a questão dos direitos humanos, da criança, dos vulneráveis, né, das pessoas, até da defesa dos animais, porque os animais nos desastres, eles também demandam muita atenção, eles são vulneráveis, né, porque às vezes eles estão com a locomoção restrita. A gente viu muito, né, nesses desastres, sim, com barragens, né, em Minas, exatamente, a preocupação com a proteção as pessoas com deficiência, né, todas as pessoas que são, de alguma forma, têm algum grau de vulnerabilidade, uma dificuldade de locomoção, e é preciso que as pessoas internalizem justamente essas pessoas que estão em áreas de autossalvamento, por exemplo, ou de segurança de barragens, que elas tenham conhecimento das rotas de fuga, que elas sejam envolvidas na própria elaboração dos planos de ação emergencial, dos planos de contingência, que são os planos municipais para atuar com os desastres. Então, o Ministério Público atua em várias frentes. No âmbito da Coordenadoria de Habitação e Urbanismo, foi feito, já foi concluído até, um projeto chamado Prevenir Melhor que Remediar. Ele tinha um foco atuar sobre a estruturação, a implantação do sistema de proteção e defesa civil, sobretudo do sistema municipal de proteção e defesa civil. Então, em Minas, somos 853 municípios, com realidades muito variadas. Minas é um retrato do Brasil, na verdade, né? E é o estado que tem mais municípios, maior malha viária, um tamanho, de fato, continental, e essas realidades muito distintas, elas ensejam também soluções, atuação bastante peculiar em cada situação, em cada região, mas é preciso que os municípios se integrem a esse sistema de proteção e defesa civil. Agora, no dia 26 a 28, foi realizado um evento pelo Ministério Público, inclusive com a participação da Coordenadoria de Defesa Civil, né, do Estado. E agora, no dia 13, nós distribuímos uma revisão do material de apoio. Então, um roteiro de atuação para os promotores. São várias as questões que os promotores têm que olhar. Por exemplo, essa questão do funcionamento, da instalação dos serviços, né, dos órgãos de proteção e defesa civil, mas também a existência de conta, porque existe um sistema, uma lei específica até, que é a Lei 2.340, que trata da transferência de recursos entre os entes, né? Então, é preciso que haja uma conta específica para receber esses recursos. A questão da... É uma verba que fica ali paralisada para o caso de uma emergência com desastre? Sim, quando o município enfrenta uma situação de desastre, ele pode, conforme o caso, declarar a situação de emergência ou estado de calamidade, tá? E aí, nessa circunstância, ele se habilita para receber recursos do Estado ou da União. E porque o desastre, como o professor Delton destacou, na essência dele existe um momento ou uma percepção de que aquilo vai além das forças ordinárias daquele ente. Então ele precisa de apoio, né? Inclusive tem uma graduação de desastres de alta intensidade, média intensidade, né? E que tem a ver com essa questão do comprometimento até das instituições que atuam naquela determinada área. E o poder público, portanto, ele tem que ter uma estrutura antes do desastre, ele tem que se preparar, porque o desastre acontecerá, né? E agora nós estamos em tempos, né, em que já há uma percepção de mudanças do clima, né, e tudo isso tende a se intensificar, portanto, né? Eu queria passar a palavra para a capitã, porque
quando acontece o desastre, né, vem a atuação do Corpo de Bombeiros de Minas. Em Minas a gente sofre com desastre de seca, de cheias e inundações, nessa época que se inicia, né, de chuvas, deslizamentos, outros desastres como os de barragens. O que a gente pode aprender com esses desastres, né? Exatamente, como o Dr. Leonardo falou, o estado de Minas ele tem essa proporção continental, então a gente vai verificar aí no norte de Minas uma região de mais seca, zona da mata, região central, a gente vai verificar muitas comunidades que moram próximas a rios, então movimento de massa, soterramentos. Ao longo dos anos, a corporação teve que ir se desenvolvendo e se capacitando cada vez mais para trabalhar nessa resposta e na gestão desses desastres. A gente aprendeu que não adianta a gente trabalhar sozinho, a integração com os demais órgãos, as prefeituras municipais e a comunidade é muito importante, mas a nossa capacitação interna ela teve que ir se aperfeiçoando. A atividade, ao longo do tempo, ficamos especialistas, né, justamente pela alta demanda de ocorrências de desastres. E, igual você mesmo falou, agora a gente vai começar o período chuvoso, então existe um aumento desse tipo de ocorrência. Então a preparação, essa capacitação para nós é muito importante e necessária. E a gente vem verificado que a corporação está ficando tão preparada que a gente está ficando referência nos outros estados. Então atuamos também em ocorrências no sul da Bahia, no estado do Rio de Janeiro, em Petrópolis, recentemente em Pernambuco. Então justamente porque historicamente o estado de Minas tem atuado em vários desastres, e tivemos que ter essa necessidade de conhecer mais equipamentos, desenvolver uma logística para o trabalho e atuação em campo. Nesse sentido, o Ministério Público ajuda muito, né? Porque, inclusive com o aporte de verbas dos fundos, né? de compensações em desastres causados, inclusive. Sim, mesmo nas medidas reparatórias de desastres que nos acometeram, como, por exemplo, os desastres de mineração, é preciso sempre trabalhar a questão da diminuição da vulnerabilidade. Então, por exemplo, no desastre de Brumadinho, parte das verbas para reparação, como a reparação para reparação para a sociedade, não é? É uma coletividade difusamente considerada. Parte dessa verba foi justamente para a Defesa Civil, para a estruturação de Defesa Civil, atividades até estruturas físicas de Corpo de Bombeiros, mas também para kits para as defesas civis municipais. Kits esses que tem, por exemplo, um veículo 4x4 e uma série de outros equipamentos de proteção individual ou de proteção que os profissionais de Defesa Civil precisam para realizar o trabalho deles e prevenir outros desastres, evitando que novas tragédias e mortes aconteçam. Então, essa interação ela é permanente e ela é muito preciosa para o Ministério Público, né? Porque ela é uma forma de, mesmo na reparação, ou seja, mesmo depois de ocorrido o desastre, fazer com que aquilo reverta para a diminuição da vulnerabilidade da comunidade. Capitã, você falou sobre a participação do Corpo de Bombeiros de Minas em desastres em outros estados. Vocês também participam de eventos fora do país, né? Essa expertise, o que trouxe para a instituição? Justamente, hoje a gente possui um Conselho Nacional de Bombeiros, então é a Ligabom. Esse Conselho Nacional de Bombeiros, ele integra todos os bombeiros do país, apesar de serem instituições independentes ligadas a cada estado, esse conselho ele gere tanto nessa questão de cursos, de capacitação, quanto necessidade de resposta. Por exemplo, esses casos que eu citei, quando o Estado ele não consegue, ele precisa de uma resposta maior, então existe uma integração de corporações. E nós também tivemos essa possibilidade de atuar em Moçambique e no Haiti, justamente por esse desenvolvimento, essa expertise que foi sendo necessário, né, de criar e de evoluir ao longo dos anos. Hoje nossos bombeiros estão tão preparados e bem equipados quanto de outros países de primeiro mundo?
Exatamente. Nós temos umas características muito próprias, né? Alguns tipos de ocorrências que acontecem aqui na nossa região não acontecem tanto em outros países. Por exemplo, as barragens, né? Esses incidentes com as barragens são mais característicos aqui porque nós temos uma quantidade de mineração muito grande específica de Minas Gerais. Então, essa expertise a gente acabou desenvolvendo de forma maior do que outras regiões por uma demanda própria. Mas essa capacitação possibilita que possamos atuar e apoiar em outros estados também. Eu imagino que ela deve ser constante, né? Porque vão surgindo novos equipamentos, né? Sim. Novas tecnologias para apoiar o trabalho de vocês. E a necessidade de aprender. A cada desastre que acontece é um aprendizado novo para a nossa corporação. Cada vez que acontece alguma coisa, cada vez que um incidente grande acontece, a gente verifica em que a gente pode melhorar e aí vamos desenvolvendo novas técnicas de atendimento, novas intenções de resposta. Por exemplo, hoje em dia a gente busca trabalhos de planejamentos específicos a cada barragem para ter uma atuação de resposta específica dentro da área de salvamento, dentro da resposta nas primeiras horas. Até porque cada desastre desse, por mais que possa parecer a mesma coisa, não é, né? As condições em Mariana eram bem diferentes das de Brumadinho, por exemplo. Com certeza. Por isso que as atuações específicas, elas direcionam e facilitam o atendimento. Em Brumadinho, a lama que ficou ali foi muito maior, né? A dificuldade talvez tenha sido de resgatar vítimas e corpos nessa situação? Em Brumadinho a gente verificou que os danos humanos eles foram muito maiores, né, do que em Mariana. Em Mariana os danos ambientais foram substancialmente maiores assim também comparado. Então assim cada ocorrência vai ter uma especificidade, uma necessidade de atuação, uma amplitude de resposta que a gente tem que se preparar. Por isso que a gente prepara, mas é claro que individualmente cada ocorrência ela vai ter uma característica. Então a preparação ela é muito importante para conseguir atender, né? Mas cada uma vai ser de uma forma diferente. O geral a gente está preparando, a gente está buscando qualificar. Quanto mais demanda, mais prontos estão essa resposta. Ok. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre quando o Estado falha na atuação de prevenção a esses desastres, o que acontece. Aguarde. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta ao nosso debate sobre os desastres urbanos e sobre o direito dos desastres. Vou perguntar ao professor se essa repetição de tragédias, né, com desastres causados por seca, chuva, barragens, né, rompidas, se aponta uma falha do Estado nessa gestão de riscos que a gente falou que a lei exige. Bom, Laura, primeiramente, há que se observar que a repetição, nós temos um histórico no nosso país de entender que o Brasil era imune a desastres, a fenômenos climáticos extremos, né? As mudanças climáticas vêm mostrando, e historicamente, com as secas e com as inundações que afetam o nosso país, vem mostrando que isso não é verdade. Como citado pela capitã, pelo doutor Leonardo, anteriormente, também os desastres de Mariana e Brumadinho atestam isso. Então, nós temos uma administração pública, um Estado, vamos colocar dessa forma, que não tem como uma das suas características maiores o planejamento para essa espécie de eventos. Isso vem sendo
objeto de consciência mais recentemente. Então, as minhas pesquisas e a minha atuação me mostra que quando é violado o dever de proteção que existe em nível constitucional, em nível estadual e inclusive municipal, o município, o Estado, a União devem responder por suas omissões. Existem diversas teorias jurídicas sobre isso, a teoria da responsabilidade subjetiva ou objetiva pela teoria do risco em nível de responsabilidade do Estado por omissão, mas o núcleo que acaba decidindo os casos é se o ente tinha conhecimento do risco, se ele foi, em alguma medida, cientificado do risco e se ele tinha atribuição, competência para responder. Então, a questão dos desastres, ela envolve sempre uma análise do dever de cuidado, do dever de proteção que o ente tem em relação às comunidades afetadas. Isso é muito comum, Laura, nos casos de inundações recorrentes, em que determinados locais é de notório, porque estamos aqui falando de desastres urbanos, né, em que são marcados pelas inundações, pelas ondas de calor, pelos deslizamentos. Então, o conhecimento destes eventos em determinados locais de forma reiterada e a omissão em adotar medidas de controle, de prevenção e de mitigação, sim, justificam a responsabilização civil do ente estatal. Claro que ele não pode ser um garantidor universal, deve haver critério claro para isso. Há um caso no Rio de Janeiro que é bastante interessante, onde um determinado morador da região serrana do Rio de Janeiro foi afetado por um desastre, perdeu parcialmente a sua residência, lhe foi ofertada uma nova residência em outro local, numa área que não era de risco, por um projeto social, governamental, federal, estadual e municipal. E ele negou. Ele negou por diversos motivos, pela localização, pela estrutura da residência. Em 2010, ele foi afetado novamente na sua residência, e aí perdeu toda a residência e entrou com uma ação contra o Estado. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, numa decisão muito lúcida, levou em consideração o comportamento de risco também do indivíduo, estabelecendo que ele tinha assumido o risco individual naquela circunstância. Então veja que sim, há possibilidade de responsabilização do Estado, né, da administração pública, por conhecimento do risco e omissão em relação a esse risco, né? No entanto, o comportamento da vítima também é relevante na exacerbação desse risco e na sua colocação no risco e assumir esse risco. Então, nós temos uma administração pública, de forma, falando generalizadamente, que tem essa pouca sensibilidade aos riscos de desastres, um grau de planejamento que ainda é muito recente no nosso país, de consciência em relação a isso, e quando há omissão, sim, pode haver a responsabilização. Há uma tendência de aumento dos níveis pluviométricos no Brasil. Vai se chover menos, menor quantidade de dias, mas em maior intensidade. Apenas para dar um exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a tendência até 2030 é que o aumento da pluviometria se dê de 5 a 10%. E nós temos uma pluviometria aqui significativa, ou seja, chuva significativa. Isso dá conta de que as nossas estruturas, a nossa infraestrutura será atingida e a probabilidade de aumento de desastres urbanos é real. Como é que se dá essa responsabilização do Estado, né? Ou seja, da Prefeitura, do Estado, da Federação? Pode-se cobrar deles essa gestão que não está sendo feita? Como é que isso está previsto na lei? Nós temos a responsabilidade civil, é o instrumento clássico que nós, pelo menos brasileiros, lidamos com eventos extremos, onde os indivíduos podem, pelos seus prejuízos pessoais, né, patrimônio, saúde, podem
buscar respostas da administração pública, e essas respostas, como eu disse, decorrem da responsabilidade do Estado, que está prevista em nível constitucional, e a teoria que vige é a teoria da responsabilidade objetiva em virtude das ações, né, das medidas de ações do Estado, quando ele faz uma obra, por exemplo, e causa danos, e subjetiva, ou seja, tem que demonstrar a culpa administrativa em casos de omissão. E existem outras teorias que admitem o risco, né, a teoria do risco administrativo em casos de omissão estatal. Então, a responsabilidade civil tem sido a forma pela qual os indivíduos buscam ressarcimento pelos prejuízos nesses casos. Nós temos também outras estruturas de compensação que são muito pouco utilizadas no Brasil e que são muito úteis. Num cenário de mudança climática, será muito importante o seguro ambiental e o seguro para esses fenômenos. Eles ainda, em grande parte no Brasil, são motivos de exclusão securitária, mas eu vejo que com o aumento das informações sobre esses eventos, eles serão começados, vai começar a se ter um início de securitização desses eventos também. E isso é saudável porque o seguro tem como tratar de forma desigual e estimular comportamentos, ou seja, aquele que está numa área de risco, ele vai ter, obviamente, um custo maior para ter seguros, né? Diferentemente do Estado, que tem que tratar todos de forma igualitária, o seguro pode induzir comportamentos preventivos e de gestão de risco pelo próprio morador. Outra forma, ainda em nível de compensação, que nós conhecemos muito bem, são os auxílios emergenciais, ou seja, assistência governamental. Então, essas são as formas pelas quais a resposta em nível de compensação a desastres. Mas a grande estrutura que nós usamos, pelo menos no Brasil, tem sido a responsabilização civil. E nisso o Ministério Público é que tem que atuar, né? No caso das barragens, por exemplo, acionando o Estado, né, na responsabilização. No caso das enchentes e inundações, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, né, que é muito comum, a prefeitura, isso vem sendo feito, vem sendo cobrada essa gestão de risco deles? Vem sendo. Parte desse roteiro do próprio projeto já feito e que diz respeito à questão da estruturação dos órgãos. Parte disso se dá em sede de ações de responsabilização, porque se constata a ausência daquela estrutura e se exige daquele ente, seja por meio de um acordo, quando há um consenso, seja por meio de uma ação, que ele faça, né, que ele mapeie, por exemplo, áreas de risco, que ele crie o órgão, que ele crie a conta, que ele retire pessoas de área de risco, né? Então, esse trabalho vem sendo realizado também no campo do saneamento. Por quê? O saneamento básico, essa temática, como eu disse, ela é interdisciplinar, e o saneamento básico, um dos serviços de saneamento é a drenagem urbana. Então, o Ministério Público hoje tem muitas ações propostas sobre drenagem urbana. E com o novo material que foi distribuído agora, o que a gente quer na coordenadoria é qualificar a atuação dos promotores de justiça para uma atuação de litigância climática. Então, as ações que estamos agora oferecendo, né, o portfólio de trabalhos, ele dá nome, né? Então, há uma ação que era para tratar de saneamento ou de estrutura da proteção e defesa civil, ela agora está tratando também da questão climática. Tem uma dúvida que me vem, que é quando um cidadão, né, entra com uma ação contra o Estado, contra a Prefeitura, por causa de um dano em desastre, ele entra contra o Estado e a Prefeitura, ele pode entrar individualmente contra a pessoa que está, né, o responsável pela administração? Ele entra, existe a responsabilidade, ela não vai recair apenas sobre o poder público, né? Então, por exemplo,
Na questão de barragens, existe uma lei específica, que é a Lei de Segurança de Barragens, e aí o empreendedor tem responsabilidade. Então ele pode demandar pessoas jurídicas e pessoas físicas. Mas quando se trata do Estado, as ações são contra o Estado, Via não de tem regra contra o Estado. indivíduo que está na administração? Via de regra contra o Estado. Naturalmente, o Estado, o poder público, ele remanesce com ele um direito de ir contra aquele responsável, pessoa física, até servidor, que tenha dado causa, sim, ao evento, né? Mas existe todo como o professor Delton bem destacou, um regime, né, de responsabilidade, e o poder público ele está submetido a um regime também especial. Eu fico pensando que o Estado somos nós, né? Nós é que vamos pagar a conta quando há uma ação para compensação. Sim, olha, o interessante quando a gente fala da responsabilidade do Estado, é até porque muitas vezes há uma percepção de que a lei é ótima, o que falta às vezes é uma implementação, e o Estado ele também se omite na questão normativa. Por exemplo, com a Lei de Proteção e Defesa Civil, que é de 2012, houve ali a instituição, né, ou foi criado, inclusive porque tem uma ligação muito grande também entre a prevenção de desastre e o planejamento, né, porque você quer prevenir. Então, os planos diretores dos municípios têm que tratar de questões relacionadas aos desastres. E a Lei de Proteção e Defesa Civil, quando ela foi editada, ela criou um cadastro nacional de municípios com áreas de risco de desastres. É um nome comprido, suscetível de inundações, eventos correlatos, não vou repetir aqui, mas a gente pode abreviar para área com riscos de desastres. E veja, esse cadastro, ele só foi agora, recentemente, objeto de uma regulamentação federal por meio de um decreto de 2021. E está sendo instituído agora. Esse cadastro ele é muito importante, porque ele vai ter os municípios que têm essas áreas e esses municípios que têm as áreas de risco, eles, por exemplo, têm que fazer plano diretor. Porque existem umas regras para fazer plano diretor, em razão do número de habitantes das cidades, etc. Mas uma das hipóteses de obrigatoriedade de planejamento, ou seja, que ensejaria a possibilidade do Ministério Público exigir, faça o planejamento e também estabeleça medidas de prevenção para essa e aquela... Obras, no caso de Belo Horizonte, né, nos Obras, pontos de inundação que a gente já conhece, que tem até plaquinha, né, de risco. Identificação de pessoas que têm que ser removidas. A lei estabelece que a pessoa, na situação como foi colocado, por exemplo, pelo professor, há a possibilidade também de remoção, inclusive remoção da construção compulsória. Porque às vezes a edificação, eu retiro a pessoa, mas a edificação ela é em si um risco. Então a lei estabelece a possibilidade de retirada da pessoa, da edificação, remoção da edificação, e até obriga que sejam adotadas providências para evitar a reocupação. Porque às vezes a pessoa se retira, é retirada, é removida a ocupação, daí vem uma outra pessoa e ocupa, e se coloca de novo em situação de risco. Né? Pois eu te pergunto, se a responsabilização fosse individual, né, do indivíduo responsável por aquela administração, pela defesa civil, e que não tomou as precauções, né, não fez a gestão de risco, a gente não ia ter uma prevenção melhor? Mas existe sim a possibilidade de responsabilização individual. Inclusive, por ato de improbidade administrativa, por exemplo, do gestor. Existe na lei de segurança de barragens, por exemplo, um dispositivo, o artigo 18A, que fala, que é novo também, não é um dispositivo antigo, ele é de 2020, que fala que o gestor municipal, o prefeito, ele tem que adotar providências para impedir o parcelamento, a ocupação e o uso nas zonas de autossalvamento nas cidades. Então, por exemplo, é uma previsão de responsabilização individual. Então, existe também a previsão de responsabilização. Mas é um complexo, né? Uma forma de responsabilização não exclui a outra, cada uma tem o seu tempo, né? E o seu momento né, de incidência. Eu pergunto ao capitã, né, que vai a campo e que, né, atua nesses locais de risco, né? O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil cumprem esse papel de alertar o Estado, alertar a Prefeitura?
desses riscos que estão no no nosso local? papel identificar e mapear as áreas de risco. A gente busca identificar justamente para facilitar essa chegada, essa resposta. A gente também atua na preparação. Então, a intenção é que existam simulados, é que trabalhemos na prevenção junto às comunidades, mas a cultura de autoprevenção, que é o que a gente tenta divulgar e que a gente tenta difundir, ela é muito difícil. É igual o professor falou, o professor Delton explicou muito bem, que às vezes uma situação é passada para o cidadão, é oferecida para ele e ele se recusa. Então, a gente trabalha constantemente, agora nesse momento que a gente vai começar o período chuvoso com uma quantidade possível de índices pluviométricos altos, a gente trabalha junto às comunidades para que tenham uma consciência de prevenção, mas é muito difícil em algumas situações, assim, a pessoa já mora numa área de risco, às vezes ela vai fazer uma obra naquele momento, uma falta de autorresponsabilidade mesmo, e isso acaba dificultando a atuação. Acaba que a gente trabalha nessa prevenção com os nossos planejamentos, com a intenção de mitigar, mas só o Estado, só essa responsabilização do ente e das corporações, das organizações públicas também fica muito complexa, tendo em vista o outro lado, né, que às vezes não tem uma intenção de apoiar também. Vamos falar mais sobre isso depois do intervalo e da campanha, né? Sobre prevenir é melhor do que remediar. A gente volta já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. O Além das Montanhas hoje discute os desastres urbanos, o direito dos desastres. Nesse bloco final, nós vamos falar sobre a importância dessa cultura de prevenção. Eu estava conversando com a capitã sobre esse contato com a população que vive em áreas de risco, né? E estava me lembrando aqui, em Belo Horizonte, a gente tem muita gente em áreas de declive, de deslizamento, né? Construções à beira do anel rodoviário, né? Como lidar com essas situações? O que pode ser feito para que essas pessoas sejam removidas dessas áreas? Esse crescimento desordenado da população, ele culmina nesse tipo de situação. Tanto construções irregulares em locais de declive, sujeitos a movimento de massa, sujeitos a soterramento, deslizamento, e essa questão também dessas principais avenidas, Bernardo Vasconcelos em Belo Horizonte, a Tereza Cristina, que historicamente acontecem enchentes, inundações. Então, dentro de um conceito de reuniões com as defesas civis municipais, a gente tenta realizar os treinamentos por exemplo, de núcleo de atenção às chuvas, para que essas comunidades possam saber como atuar nesses primeiros momentos, nessa resposta, para salvar, né, a sua vida, para entender qual que é a responsabilidade que eles têm sobre essas situações também. E também temos campanhas preventivas, atuamos junto a escolas, junto principalmente a essas comunidades que vivem nessas condições de risco. Dentro de todo o estado de Minas Gerais, essas atuações também acontecem. Historicamente, o Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais desenvolve planos de prevenção ao período chuvoso. Então, a gente tem plano de prevenção e enfrentamento ao período chuvoso. Já tem alguns anos que a gente desenvolve esses planos e a cada ano a gente acrescenta alguma atividade a mais. Então, essas reuniões com os executivos municipais, justamente para, como que nós estamos ali na ponta da linha, na questão da resposta, verificar junto aos executivos municipais quais as normas que podem ser criadas para facilitar isso que o Dr. Leonardo falou, sobre a questão da responsabilização também, a questão da prevenção e da mitigação, de reduzir esse risco dos desastres, o que pode acontecer. Os núcleos, os principais núcleos de
de atenção e defesa civil dentro das comunidades também são reunidos junto aos corpos de bombeiro para mostrar para eles a capacidade de atuação e de resposta para identificar esses principais locais, porque a identificação dos locais ela é muito dinâmica, ela modifica muito rápido. Então eu estou mapeando, estou referenciando uma área, daqui a pouco tem várias outras novas, daqui a pouco tem várias outras ocupações irregulares que estão surgindo e é muito difícil para que a gente consiga acompanhar por esse dinamismo que acontece. A tecnologia já é usada para isso? Com drones, não sei, o monitoramento por imagens dessas áreas, né, onde o crescimento está descontrolado, invasão de pista, de rodovia, construção em área de deslizamento, beira de córrego. A tecnologia ela vai caminhando, né, com a sociedade e com os órgãos públicos também. Então, esse georreferenciamento ele já é utilizado com as questões até de apoio de mapas online para verificar dentro das áreas de risco onde que tem um maior índice de incidência de ocorrências, para que a gente possa olhar e falar assim, olha, essa área aqui a gente precisa de ter uma atuação mais presente, tendo em vista uma grande quantidade de atuação. Isso a gente já utiliza nos incêndios florestais e também nas enchentes e inundações. Para verificar quais as maiores incidências de atendimento, para poder ficar de olho atento ali para uma atuação mais rápida. Até mesmo a articulação da corporação, a necessidade de criação de novas unidades do Corpo de Bombeiro também vão estar ligadas dentro da necessidade de atendimento de cada área, né? Que a gente vai verificar que tem áreas igual no norte de Minas, que a gente vai verificar mais seca, mas essas regiões da Zona da Mata, daqui região central, igual eu já falei, né? Que tem uma incidência de relevo que caracteriza alguns incidentes que tem uma capacidade de afetar uma quantidade maior de população. Então, até a criação de novas unidades, ela vai estar ligada também na demanda da população. Professor, essa é uma saída, porque a gente vinha falando das mudanças climáticas, né? Como é que elas irão agravar esses desastres, né? Aumentar a frequência e a intensidade deles. Esse monitoramento preventivo, né, com o uso da tecnologia, inclusive, porque não há como o Corpo de Bombeiros a Defesa Civil está presente em todos os lugares a todo tempo. Isso pode ser uma medida a ser adotada? Sem sombra de dúvida, a tecnologia é fundamental na gestão de risco. Esse é um ponto do direito dos desastres que ele atribui grande importância para as informações científicas. O direito dos desastres é um ramo do direito comprometido com as informações científicas, porque do contrário não se consegue gerenciar riscos para os quais não se tem informação. E é nessa linha, nossa legislação vai muito nessa linha. A prevenção dos riscos de desastres são tidos ou por medidas estruturais, que são obras, né, em grande parte estruturas construídas pelo homem, mas também deve ser vista como estratégia estrutural, e vai ser cada vez mais, inclusive no nosso país, os serviços ecossistêmicos, ou seja, usar a própria natureza, banhados, florestas, vegetação, né, que contém o deslizamento e contém as inundações, devem ser cada vez mais estimulados e protegidos. Mas a nossa legislação também focou muito nas medidas não estruturais. O que são as medidas não estruturais? Como o Dr. Leonardo e a própria capitã falavam, a estrutura da legislação brasileira teve esse ato que causou um déficit normativo de prevenção muito grande, que é a regulamentação do cadastro, que ainda não está plenamente feita, como o Dr. Leonardo falou muito bem. O cadastro é fundamental porque ele é o indicativo, é o padrão nacional para estabelecer quais municípios estão dentro de uma estrutura de dever de prevenção. Qual é essa estrutura? Muitos municípios já fazem isso voluntariamente. Mas qual é essa estrutura normativa de prevenção a riscos de desastres? A legislação estabelece
como vinha sendo falado aqui, a confecção de mapas de risco em nível municipal. Esses mapas de risco devem ser levados em consideração nos planos diretores, reduzindo a ocupação de áreas de risco. Deve haver planos de contingência do próprio município e com treinamentos periódicos de como ele vai lidar em caso isso ocorra, um evento dessa natureza ocorra, com treinamentos, com capacitação, e esses planos são sempre uma ideia, né? Eles não são um fim, eles são um início para solucionar problemas emergenciais, mas a partir daí, como a capitã falou muito bem, cada desastre tem uma vida peculiar e uma ocorrência. As ocorrências vão se dando em tempo real. Então, o plano é um início. E esses planos de contingência integram os planos diretores e o município. E aí, como foi dito aqui também, os planos de drenagem devem estar integrados a isso, e principalmente os planos de bacia hidrográfica, que prevêem os riscos hidrológicos de forma mais regional, também devem ser levados em consideração pelos planos diretores. Vejam que a estrutura de prevenção a desastres no Brasil fez uma escolha, que não é excludente, mas fez uma escolha no principal fenômeno extremo que nós temos no Brasil, que são vidas e que atacam o patrimônio da população, que são as grandes inundações. Então, a escolha foi pelo planejamento, por uma atenção maior à prevenção do planejamento urbanístico, né? Ordenação do solo, gerenciando riscos urbanísticos a partir daí. Portanto, há um dever dos municípios, que são os executores das políticas de ordenação do solo urbano, para que eles não permitam a ocupação dessas áreas de risco. E já existem diversas tecnologias para isso, sensores, mapeamento, como muito bem afirmado anteriormente pela capitã. Doutor Leonardo, eu queria saber se os municípios... Minas é um desafio, imagino, para o Ministério Público, né? 853 municípios, banhado por cursos d'água, com as barragens de mineradoras, né? Desafio demais para prevenir desastres, né? Nossos municípios têm adotado essa gestão de risco, esse cadastro dos municípios de Minas, como é que está? Então, há muita coisa a ser feita, né? O cadastro começou agora a ser regulamentado, ainda não opera, mas o próprio cadastro, na proposição dele, eu já identifico um problema. Para se inscrever no cadastro, a inscrição no cadastro, ela se dá basicamente de duas formas. Ou o município se inscreve no cadastro, ou então o Estado indica, ou a União indica um município. Mas na hipótese que isso acontece, Estado e União têm que dar suporte ao município. Então eu já vejo um problema que é alimentar o cadastro. Me preocupa, né? Poucos municípios que adotam já a gestão de risco vão se cadastrar voluntariamente. Exatamente. A minha preocupação se dá porque o sistema até eletrônico que vai ser utilizado, ele é o mesmo em que o município hoje declara a situação de emergência e requer recursos da União. É a mesma plataforma, né? Só que eu penso que deveria ser automático. Quem declara a situação de emergência ou estado de calamidade e requer, ele deveria estar no cadastro automaticamente se ele está indicando área de risco, se ele está indicando uma situação que vai além das forças dele e está pedindo recursos, ele devia ser... Acho que a norma nesse ponto pecou, né? Mas ela ainda está sendo implementada, então é até difícil. Isso pode ser mudado, né? Agora, essa questão dos desastres, ela tem muito a ver também com o parcelamento do solo, essa competência, como colocou o professor, e a gente tem muitos parcelamentos do solo sendo autorizados, por vezes, em áreas em que não deveriam ser parceladas. A lei de parcelamento, que não é nova, que é de 79, ela proíbe parcelamento em áreas de risco, de inundação, áreas com aclive muito acentuado, ela proíbe. E ainda assim a gente vê os parcelamentos proliferando às vezes nessas áreas.
Mesmo naqueles casos em que o núcleo urbano se consolidou irregularmente, mas ele se consolidou de forma tal que agora ele é praticamente irreversível, mesmo nessas situações, a lei que trata disso, que é a Lei de Regulação Fundiária, a Lei 13.465, ela estabelece a necessidade de um estudo dessas áreas e de medidas que sejam capazes ou de eliminar o risco, corrigir o risco. Remoção, por exemplo, de Por ocupações indevidas. Eliminar, corrigir ou administrar. Às vezes o risco ele vai estar presente e ele não vai ser eliminado. E eu vou ter alguma medida, porque eu tenho tempo que a pessoa se retire, por exemplo, ela pode voltar. Existe um grau de tolerância, digamos assim, ou de convivência com o risco, né? Isso a legislação até admite essa possibilidade. Mas é preciso que o estudo seja realizado e implementado para que a regularização seja aprovada. E aí o que a gente vê, sobretudo aqui na nossa área, como a capitã destacou até em razão do relevo, são áreas submetidas a parcelamento ou a procedimento até de regularização fundiária, porque a área já está consolidada, o núcleo urbano já está consolidado, mas são núcleos em que o estudo não foi realizado ainda, em que há uma dificuldade. Então, há ainda uma grande distância entre o ideal e o que os municípios vêm realizando. E um grande problema para o sucesso dessa política de prevenção e mitigação é a questão do financiamento, né? Do sistema funcionar também nesse prisma de transferência de recursos, de captação de recursos e de destinação para essas finalidades, né? De prevenção, de proteção, de prevenção de desastre. Isso tudo ainda está muito incipiente, não é uma estrutura que esteja operando a todo vapor como deveria, né? Como é necessário que esteja. Se a gente for pensar só nessa questão que foi mencionada do clima, e a gente pensa muito em inundação, né? Em deslizamento, né? De terra, são relacionadas às áreas de preservação permanente. A gente teve recentemente um grande revés, que houve a aprovação de uma lei que permite que os municípios diminuam as áreas de preservação permanente, alterando a lei, um retrocesso, que ainda não verificado na prática, que ela permite que os municípios façam. Nós ainda não nos deparamos em casos que o município tenha já consumado isso, mas a lei permite, acho até que de forma inconstitucional, porque ela acaba suprimindo a competência do Estado, que também tem competência para legislar sobre o assunto. Mas toda essa problemática, né, ela envolve essa questão que foi colocada da infraestrutura verde, das soluções básicas. Então, os municípios, eles têm um papel-chave ainda não devidamente desempenhado por eles. E como é que o projeto Prevenir é Melhor que Remediar tem contribuído para essa cultura da prevenção mesmo e para que esses desastres sejam minimizados ou evitados? Então, o projeto Prevenir é Melhor que Remediar. Prevenir é melhor que remediar em questão de desastre, é um princípio. Inclusive, a própria Lei de Proteção e Defesa Civil fala que, em caso de dúvida científica, não devem ser adiadas ou não adotadas as medidas necessárias a prevenir o desastre. Então, esse é um princípio que está na base de todo o sistema de prevenção de desastres, né? Porque prevenir é melhor que remediar, não porque salva vidas, porque só por isso ele seria melhor, mas porque ele também é financeiramente mais econômico. É muito menos custoso, muito mais barato, digamos assim, usando uma expressão comum, adotar medidas de prevenção, por exemplo, essas soluções baseadas na natureza, a infraestrutura que foi mencionada pelo professor Delcio. O projeto prevê isso? Eu não tenho, sim. O projeto ele estabelece toda uma série de medidas de atuação do Ministério Público atuando antes que o desastre aconteça, né? Até porque no momento do desastre o papel remanesce muito nos órgãos de resgate, né, de atuação, do próprio município, mas também o bombeiro e defesa civil. Então o trabalho está mais voltado para a atividade de prevenção mesmo. Ok. Eu agradeço muito pela participação de vocês, capitão, doutor Leonardo, professor, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Espero tê-lo mais em outros programas.
E a você que esteve nos assistindo, continue ligado na TV MP. O Além das Montanhas é um programa diário com vários temas. Até breve.